Provavelmente banto, bunto, bélico, talvez contraditório, mas histérico não fica. Deita aqui no ombro, desabafa sério, só te peço pra não esquecer de contar as mentiras. Me deito com a sátira, assintomático nossa apatia. Enquanto a bota pisa, morre sem gritar, tá aí. Encontrei a mentira e o sintoma, a boca cheia de hematoma sofre, sem poder abrir. Peça ajuda aos colibris, me contem sobre coisas que não se pode aceitar. Caminhei por lugares desagradáveis, com uma faixa de bem-vindo na recepção, ainda que bem acolhido, pude ver os olhares das paredes que atinavam minha intuição. Paralisado, fiz minha própria moção, nem recebido, também não tirado. Quero que boatos sejam mais que introspecção. Perdi a hora, mas pedi demissão. Eu era o pedinte na estação, pedi a Deus para me estender sua mão, e o quão pedante não era minha intenção, para que minhas perguntas fossem podadas. Só que poderoso mesmo é toma sua própria direção. Pai do céu, de nome Oxóssi, poderia me orientar mais. Optou pelo não, filho, corte o mato com sua faca amolada, para quando vê o que é caça, consiga retornar são e salvo perante os seus. Exu abre caminho, mas acertar flecha é parte do seu destino. Descemos ao vale, não sei. Sei que você não sabe o que perguntar. Peço-lhe calma, raiva não vai te alimentar. Eu sei, meu pai, eu bem podia ter caído hoje pela manhã, mas pus sua prece na cabeça e vi que santa é sua mensagem para receber o prelúdio do alarde. Botei uma base, parei bem na parte que percebi, não tava conseguindo me acalmar. Sei que se nem a base me acalma, afastei minha alma para dar espaço para cobiçar, nego. Não sou refém do papel, sou comparsa da polpa, morador da selva, filho do riacho, neto de Aruanda. Quando o descalço não desanda, a mescla do batuque dos troncos, os pontos dos pássaros, em pé para reatar meu descompasso. Escutei o seu chamado, pronto para me entregar. Perdi a hora, mas pedi demissão. Dê minha missão em plasma, que concreto farei dessa construção. Cataclisma, ponto focal, averiguação de rotina, morte comum, morte processual. Porque eu, de todos, aceitaria uma estação escravizacional? Por quê? Geração avançada, burocracia camuflando essas terras. Me dê os papéis, queimarei todos essa noite. Morte comum, morte processual, porque eu, de todos, aceitaria uma estação escravizacional. Geração avançada, burocracia camuflando essas terras. Me dê os papéis, queimarei todos essa noite. Perdi a hora, mas eu não tenho material o suficiente para me apresentar, me embrulhar como presente. Eu não sirvo quem cuspiu no meu recipiente. Eu não saio de manhã para responder nenhum mestre. Escuto o canto da manhã. A hora se move nos bicos dos pássaros. Escuto o canto da manhã, a hora se move no bico dos pássaros. Conhecimento eu prolifero o quanto posso, aprendi o quanto aguento. Escuto o canto de manhã, a hora se move no bico dos pássaros. Conhecimento eu prolifero o quanto posso, aprendo o quanto aguento. Tudo que eu já não faço, te garanto, já tentei por muito tempo. Não se satisfaça, não me satisfaço, parece graça, mas é um puta paradoxo. Reuniões de negócio, como se nada fosse culpa do genocídio. Reuniões de negócio, como se nada fosse culpa do genocídio. Abaixou a cabeça, tô compreendendo, a roda me esmaga, corro pro seu encontro novamente, ela me esmaga, e eu novamente reclamo do abandono. Quem eu sou? Pois não suponho que posso fazer diferente. Essa é a saga, gargalhadas, escuto de fora da sala, enquanto eu planejo o envenenamento. Engasgado, minha saliva me mataria, a menos que envenenado eu já estivesse todos os dias deglutindo sua podridão, escutando as vantagens e ainda assim preferindo a solidão. O mercado? O que é o mercado? Mercadoria, cacofonia, casos de passado não são casos de família. Perdi a hora, mas já era perdido. É o caso do fatídico menino que acreditou ser possível e só vê o quanto é falho. Meus erros são falhos e os acertos duvidosos. Às 10 da manhã eu encho os olhos, a cachoeira não desce como forma de sustentar ou forma de resguardar a água que um dia precisará. Terra morta e queimada, implora pela água, mas antes é preciso arar, então me dá a pá não.
Não quero som de tiro, pelo amor, se até no momento que me divirto, devo beber mais uma taça de tormento, dançar ao som dos piores gritos, divertir meus irmãos falando do que eu visto, deitar comigo, me contentar com o que persigo, dourar-me no sol, é tudo que eu preciso, não, não é, eu nunca acreditei, liberdade nunca teve num papel, eu te falei, descender não soa lindo como decibéis, mas desci para acender os olhos dos fiéis, da síntese ocidental, antítese operacional, decidi me calar, voltei a escrever, soou mais forte, voltei a pensar em dizer, como se precisasse, não posso confirmar, muito menos reclamar dos que decidem se contentar. Provavelmente banto, bunto, bélico, talvez contraditório, mas histérico não fica. Deita aqui no ombro, desabafa sério, só te peço pra não esquecer de contar as mentiras. Me deito com a sátira, assintomático nossa apatia. Enquanto a bota pisa, morre sem gritar, tá aí. Encontrei a mentira e o sintoma, a boca cheia de hematoma sofre, sem poder abrir. Peça ajuda aos colibris, me contem sobre coisas que não se pode aceitar. Caminhei por lugares desagradáveis, com uma faixa de bem-vindo na recepção, ainda que bem acolhido, pude ver os olhares das paredes que atinavam minha intuição, paralisado, fiz minha própria moção, nem recebido, também não tirado, quero que boatos sejam mais que introspecção, perdi a hora, mas pedi demissão, eu era o pedinte na estação, pedi a Deus para me estender sua mão, e o quão pedante não era minha intenção, para que minhas perguntas fossem podadas, só que poderoso mesmo é tomar sua própria direção, Pai do céu, de nome Oxóssi, poderia me orientar mais, optou pelo não, filho, corte o mato com sua faca amolada, para quando vê o que é caça, consiga retornar são e salvo perante os seus, Exu abre caminho, mas acertar flecha é parte do seu destino, descemos ao vale, não sei. Sei que você não sabe o que perguntar. Peço-lhe calma, raiva não vai te alimentar. Eu sei, meu pai, eu bem podia ter caído hoje pela manhã, mas pus sua prece na cabeça e vi que sã, tá, é sua mensagem para receber o prelúdio do alarde. Botei uma base, parei bem na parte que percebi, não tava conseguindo me acalmar. Sei que se nem a base me acalma, afastei minha alma para dar espaço para cobiçar, nego. Não sou refém do papel, sou comparsa da polpa, morador da selva, filho do riacho, neto de Aruanda,
quando o descalço não desanda, a mescla do batuque dos troncos, os pontos dos pássaros, em pé para reatar meu descompasso, escutei o seu chamado, pronto para me entregar. Perdi a hora, mas pedi demissão. Dê minha missão em plasma, que concreto farei dessa construção, cataclisma, ponto focal, averiguação de rotina, morte comum, morte processual, porque eu, de todos, aceitaria uma estação escravizacional. Por quê? Geração avançada, burocracia camuflando essas terras, me dê os papéis, queimarei todos essa noite. Morte comum, morte processual, porque eu, de todos, aceitaria uma estação escravizacional, geração avançada, burocracia camuflando essas terras, me dê os papéis, queimarei todos essa noite, perdi a hora, mas eu não tenho material o suficiente para me apresentar, me embrulhar como presente, eu não sirvo quem cuspiu no meu recipiente, eu não saio de manhã para responder nenhum mestre, escuto o canto da manhã, a hora se move nos bicos dos pássaros. Escuto o canto da manhã, a hora se move no bico dos pássaros, conhecimento eu prolifero quanto posso, aprendi o quanto aguento. Escuto o canto de manhã, a hora se move no bico dos pássaros, conhecimento eu prolifero quanto posso, aprendo o quanto aguento, tudo que eu já não faço, te garanto, já tentei por muito tempo, não se satisfaça, não me satisfaço, parece graça, mas é um puta paradoxo, reuniões de negócio, como se nada fosse culpa do genocídio. Reuniões de negócio, como se nada fosse culpa do genocídio, abaixou a cabeça, tô compreendendo, a roda me esmaga, corro pro seu encontro, novamente, ela me esmaga, e eu, novamente, reclamo do abandono, quem eu sou, pois não suponho que posso fazer diferente, essa é a saga, gargalhadas, escuto de fora da sala, enquanto eu planejo o envenenamento, engasgado, minha saliva me mataria, a menos que envenenado eu já estivesse todos os dias deglutindo sua podridão, escutando as vantagens e ainda assim preferindo a solidão. O mercado? O que é o mercado? Mercadoria, cacofonia, casos de passado não são casos de família. Perdi a hora, mas já era perdido. É o caso do fatídico menino que acreditou ser possível e só vê o quanto é falho. Meus erros são falhos e os acertos duvidosos. Às 10 da manhã eu encho os olhos, a cachoeira não desce como forma de sustentar ou forma de resguardar a água que um dia precisará. Terra morta e queimada, implora pela água, mas antes é preciso arar, então me dá a pá não. Não quero som de tiro, pelo amor, se até no momento que me divirto, devo beber mais uma taça de tormento, dançar ao som dos piores gritos, divertir meus irmãos falando do que eu visto, deitar comigo, me contentar com o que persigo, dourar-me no sol, é tudo que eu preciso, não, não é, eu nunca acreditei, liberdade nunca teve num papel, eu te falei, descender não soa lindo como decibéis, mas desci para acender os olhos dos fiéis, da síntese ocidental, antítese operacional, decidi me calar, voltei a escrever, soou mais forte, voltei a pensar em dizer, como se precisasse, não posso confirmar, muito menos reclamar dos que